amigos, sejam muito bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje vamos abordar um tema super interessante, os Illuminati, com o Dr. João Martins, representante em Portugal da União Illuminati, que nos irá revelar alguns dos mistérios desta antiga organização. Como sabem, o nosso canal é um canal alternativo, fora da caixa, para aqueles que estão despertos e para aqueles que querem despertar. Agradeço também por nos acompanharem e nos apoiarem, pois já alcançamos mais de 250 mil visualizações e por isso, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de subscrever, se ainda não o fizeram, colocar um like e partilhar os diretos e as entrevistas para que possam chegar ao maior número de pessoas, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e também para o seu despertar. Associe-se a nós no Facebook, em canal Conversas da Alma e no Instagram, em canal Conversas da Alma. Aqueles que pensam como nós não estão sozinhos e têm agora este portal que vos traz informação alternativa e fora do sistema. Por isso, todos os convidados que trazemos a este canal e os temas que abordamos são o resultado de uma investigação com o objetivo de trazer clareza, luz e esperança. O Dr. João Martins tem 43 anos, é representante da União Illuminati, uma ordem do século XXI que segue os ritos tradicionais Illuminati bávaros e que influenciou profundamente Portugal a partir do século XVIII. Como cartão de visita público, esta organização desenvolveu uma reinterpretação total da Baixa Pombalina à luz dos ensinamentos originais que envolvem princípios de alquimia, astrologia, iluminismo e filosofia. Os Illuminati praticam também as assembleias minervais que reconstituem de forma adaptada as antigas eclésias minervalis. O Dr. João Martins tem MBA em Reconstrução e Requalificação Urbana, 2 livros publicados, um deles em 2008, livro do ano de Economia, ambos com várias reedições, tendo sido distribuídos em jornais diários nacionais. Tem especialização em antecipação política pelo Laboratoire Européen d'Anticipation Politique e neste momento é empresário do ramo de entretenimento e jogos. Desde 2003 estuda a fundo os ciclos económicos e sociais, o que o levou a ter apresentações a eventos na Comissão Europeia, bem como parcerias com empresas nacionais e internacionais para a formação dos seus quadros superiores na área de projeção económica, mas hoje está connosco para nos revelar a história e os mistérios dos famosos Illuminati e também como representante da União Illuminati. Muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. João. Prazer é meu. Muito obrigado. João, diz que a Ordem dos Illuminati foi criada na Baviera em 1776 por Adam Weishaupt. É assim que se diz? Weishaupt, sim. Weishaupt, pronto, Weishaupt. Conte-nos, por favor, o que sabe disto. É um facto, certo? É um facto. Foi o Adam Weishaupt, que era um professor universitário, começou por perceber que estava num momento da história em que a liberdade de pensamento não era a coisa mais importante e ele, que tinha uma liberdade de pensamento acima da média, achou que só assim se podia libertar das amarras sobre na altura da religião, também da monarquia, que estava muito forte na altura, e então criou uma sociedade secreta, aliás, até criou duas antes de lhes dar o nome de Illuminati, criou antes a Sociedade das Abelhas e depois a Sociedade dos Perfectibilistas, e só então, em 1776, é que ele resolve dar o nome final e chama Illuminaten Orden, à Ordem Illuminati. Alguns autores defendem que no ano de 1771 Adam conheceu um comerciante dinamarquês chamado Franz Kolmar, que o introduziu às práticas mágicas do Egito e às doutrinas manicaístas antirreligiosas, provocando na mente do jovem Adam um espírito anarquista de pouca tolerância com a religião. Pode comentar esta informação?
É outro facto, se bem Ele que... era assim intolerante com a religião? Era com a religião organizada, aliás, mas esse encontro teve ali uma dicotomia, porque o colocou também num caminho mais científico. Ele deixou de acreditar na alquimia, deixou de acreditar na parte mais oculta. Mais tarde veio encontrar a pessoa que realmente o ajuda na Ordem Illuminati, que era uma pessoa altamente especializada nessas áreas. Portanto, Nós vamos falar no Lubarão, não é? Exatamente, portanto aquilo deu uma certa... Ocultista. Sim, pode-se dizer ocultista, sim. Há quem diga que ele era um ocultista também. Era... Além de maçom. Mas maçom, nós já de certeza. vamos chegar ao nome dele. Mas, entretanto, o Adam, então, ele era um pouco desencantou-se. anarquista, mas Sim. não se interessava mais pela magia e Deixou, ele criou a ordem para tentar fugir do pensamento mágico, certo? E aí notou-se claramente que todos os rituais Illuminati são um bocadinho fora do caminho do ocultismo. Depois, mais à frente, a coisa virou novamente, até porque os rituais depois foram feitos pelo outro, exatamente, o Barão von Knig, que lhe deu uma roupagem mais alquímica, mais do caminho do progresso para o Nirvana, no caminho para a iluminação. E aí nota-se um retrocesso na área do Adam Weishaupt e um avanço na área do ocultismo. Mas nunca o ocultismo foi um ponto forte dos Illuminati, nunca. Nunca foi? Não. E relativamente aos rituais dos Illuminati, quais são os mais importantes e em que é que consistem? Os rituais são muito simples, são rituais muito baseados em primeiro lugar, muito baseados no livre pensamento. Portanto, quando se vai para um rito Illuminati, vai-se com a ideia de abrir o pensamento, abrir a mente, colocar a razão, fazer com que a razão nos dê outras perspectivas do mundo. Tanto é que o primeiro grau se chama grau minerval. O grau minerval tem a ver com Minerva, não é? Minerva, a deusa da sabedoria, mas também das artes. Portanto, era isso que se cultivava, os livros que se liam. Hoje em dia já temos outros... A sabedoria. E é esse o único momento místico que há, é esta predisposição para a deusa Minerva para nos ajudar naquele rito inicial. O símbolo da deusa Minerva era a coruja da sabedoria. Daí a coruja estar associada aos Illuminati, exatamente. E qual é o objetivo destes rituais? É a iluminação? É encontrar a sabedoria como ser humano, o desenvolvimento pessoal, o aperfeiçoamento? Qual é o objetivo destes rituais? É simples. Eu aí respondo com aquilo que nós dizemos que nos diferenciamos da maçonaria. Ou seja, se a maçonaria tem por objetivo aprender a morrer, ou seja, um objetivo mais etéreo, não é? Os Illuminati tinham por objetivo aprender a ser adulto, ou seja, tomar decisões. E para tomar essas decisões ao longo da vida, por isso é que se diz que os Illuminati estavam ligados ao poder e à manipulação, nada mais longe da verdade, porque os Illuminati recrutavam nas universidades, porque quando ainda não havia poder, não é? ainda os miúdos estavam a aprender. Portanto, que isto fique bem claro, no início os Illuminati recrutavam os estudantes. Sempre recrutaram nas universidades. E por isso é que fizeram muito, causaram algum medo. Ali mais à frente tenho uma pergunta sobre isso. Pronto, e causaram algum medo até na maçonaria, porque eles cresceram muito, porque eram jovens, certo? E sendo jovens, enquanto que a maçonaria recrutava a partir dos 30 anos, e pessoas já colocadas em posições-chave, os Illuminati não foram por aí, queriam as pessoas mais livres de pensamento para poder então... Portanto, os jovens rebeldes. Era exatamente isso, eram jovens que... o Adam Weishaupt até tinha uma ideia que era, eu não importa que falem mal de nós, porque pelo menos só chegam cá aqueles que querem mesmo. Portanto, era mesmo uma questão quase de vocação. Sim, que muito havia. interessante.
Portanto, o objetivo destes rituais era então... Não acabei realmente essa questão. Tendo em conta que o objetivo é ser adulto, aprender a ser adulto, o objetivo último dos graus Illuminatis, que são... Illuminatis são 7, mas na ordem Illuminati há mais, mas os 7 graus de Illuminati, o objetivo último é prever o futuro. É prever o futuro? É prever o futuro. Não é através de runas ou das cartas, não, mas sim através de cálculos da intuição também, porque aí é preciso ligar muito a intuição à sociedade, ou seja, aprender a ler o futuro lendo os padrões. Os sinais e os padrões que são criados na atualidade. Na atualidade, precisamente, olhar para o lado, ver que aquelas pessoas estão com aquela opinião, ver que a economia está desta maneira, ver que a sociedade foi por aquele caminho e com isso prever o que ia acontecer a seguir e conseguiram fazê-lo com bastante sucesso. Portanto, isso nos últimos graus? Eventualmente, o caminho é este. O caminho é abrir o pensamento para aprender a ser adulto, tomar decisões, e as melhores decisões são tomadas quando nós sabemos o caminho, né? Se soubermos o futuro, então... Temos visão. Exatamente. Portanto, mas no entanto, esse objetivo de prever o futuro é também, de alguma maneira, de poder dominar a situação. Porque se nós prevemos o futuro, temos o controle da situação. Esse é o objetivo. Não é? Portanto, esse é o objetivo. O objetivo é controlar a nossa própria vida. A nossa própria vida. Porque é ser adulto. Literalmente ser adulto, tomar decisões. A diferença entre ser adulto e ser criança. Mas não controlar a sociedade? Se possível, era esse o caminho, porque a Ordem Illuminati queria expandir a sua filosofia e tentou fazê-lo através dos Estados Unidos, por exemplo. Eles chamavam os Estados Unidos o novo Eliseu, portanto era uma espécie de Eldorado para eles, mas nunca conseguiram, ou melhor, influenciaram os Estados Unidos, mas nunca conseguiram chegar lá com lojas, com eclésias minervalis, nunca conseguiram chegar lá, porque nos Estados Unidos havia uma força maior, que era a maçonaria, que tomou conta tomou conta do assunto. A informação que eu li acerca do assunto diz: na cerimónia de iniciação, através da qual o iniciante passava para o grau de Minerval, retirava da mente do candidato qualquer suspeita de que a ordem tinha como objetivo supremo a subjugação dos ricos e poderosos ou derrubar os governos civis e eclesiásticos. Nela também o candidato jurava ser útil à humanidade, manter um silêncio eterno, uma fidelidade inviolável e uma obediência implícita com respeito a todos os superiores e às regras da ordem, e a de sacrificar todos os interesses pessoais pelos da sociedade. Na vossa ordem isto também acontece? Não se esquecer que isso foi há 250 anos atrás. Sim, eu sei, mas é assim, há muitas ordens que se regem pelos princípios ainda hoje originais. Exatamente. E é assim também convosco? Ainda hoje, por exemplo, esses são os princípios de qualquer ordem secreta da via maçónica, por exemplo. Sim. Ainda hoje fazem esses juramentos. Nós já não fazemos isso. Vocês já não fazem? Não, esse juramento não. No século XXI já não? Não, porque não faz sentido. Fazia sentido na altura porque vivíamos numa altura em que não havia liberdade de expressão. Ponto. E se não houvesse, pelo menos, a sensação que o outro estava lá da mesma forma que eu estou e sem medo dele falar de coisas que eu disse, então aí era mais problemático. Portanto, era importante saber que o outro não ia dar com a boca no trombone. Sim. Portanto, havia uma espécie de um juramento que vale o que vale, né? Os juramentos valem o que valem, não são, como se diz, quem mais jura mais mente. Quando se faz um pacto, esse pacto tem um peso. Não é um pacto, é um juramento que... Mas é quase um pacto. Pactos fazem-se noutras ordens, em que envolvem até às vezes sangue, ali nada disso. Havia apenas uma passagem informal, portanto havia um falar da pessoa que estava do lado da ordem para o candidato, apenas nesse sentido, e o candidato dizia sim. Não, nem sequer tinha que ler aquilo. Nem sequer tinha que ler. E hoje em dia vocês também já... Não. Hoje em dia fazemos isso também, retiramos as palavras mais fechadas, digamos, ou seja, não sim, porque estamos no século XXI, não é? Exatamente, o livre-arbítrio era muito importante. Adaptar. Na altura, os tempos eram outros, e os Illuminati tinham realmente inimigos. Tinham muitos inimigos e inimigos muito poderosos. A igreja era um deles, certamente. Na altura era o mais poderoso.
Acabou por não ser o mais perigoso, mas era o mais poderoso. Os vossos iniciados Illuminati também usam o selo Minerval, aquele pingente à volta do pescoço com a famosa coruja de Minerva, ou não? Sim, com as iniciais PMCV, que significa Permeco et Evident, ou seja, por mim os cegos veem, por mim, pela coruja, pela sabedoria, ou seja, através da sabedoria, qualquer pessoa, seja cega, consegue ver. Mas simbolicamente os cegos, não é? São aquelas pessoas que não estão despertas, é isso? Nesse sentido, sim. Portanto, aqueles que não estão despertos através de mim veem. Ou que vivem na escuridão, como a coruja também vive na escuridão, portanto é exatamente a mesma. A simbologia é essa? É. Adam alegava ser um libertador da consciência humana, arrebatando o homem de dogmas, religiões que os escravizavam. É assim que vocês pensam também? Arrebatar as pessoas das religiões que nos escravizam? E não só, hoje em dia já não é, as religiões já não têm o poder que tinham há 250 anos atrás. Ainda têm bastante poder. Têm, mas não tanto. As religiões que há aí, eu não estou a criticá-las, não é? Mas se olharmos para algumas, não vou chamar seitas, não gosto do nome, mas organizações religiosas, ainda têm um grande poder mental sobre as pessoas. Têm um grande poder. Agora poder. com a Covid, isso agora foi arrasado. Para aparecer um outro dogma, não é? Sim, para aparecer um outro dogma. E são estes dogmas que nós tentamos lutar contra. Sim, em primeiro lugar, evidenciá-los e depois, porque se nós conhecermos o nosso inimigo, entre aspas, saberemos muito melhor como é que ele nos está a atacar e como é que nós podemos libertar-nos dessas amarras. Portanto, a ideia era, esses dogmas hoje em dia até podem vir da ciência. Hoje em dia até a ciência tem dogmas e, infelizmente, porque não deveria ser assim, mas há assuntos, por exemplo, que não se estudam, a ciência não estuda simplesmente. É verdade, a ciência também tem grandes dogmas e grandes limitações, sobretudo por causa das grandes empresas que controlam os cientistas. Pois. Essa é uma das grandes razões, não é? Exatamente. E há coisas que eles não falam, exatamente porque são controlados, têm os subsídios, os apoios dessas mesmas grandes empresas. É esse o problema principal. Até como está a acontecer com o 5G. O 5G também está a acontecer isso. É o problema principal porque porque a ciência é dirigida para onde há dinheiro. Ponto. Se não houver dinheiro, não há estudo. Não há estudo. Pronto. Não tem hipótese de ter um laboratório com as condições necessárias para desenvolver as investigações. Exatamente. Portanto, até aí nós e vocês agem também com este objetivo de arrebatar, aqui em Portugal, de arrebatar as pessoas desta escravidão e controle mental? Existe até inclusivamente no decurso dos graus, existe um dos graus que é quase exclusivamente dedicado à manipulação mental. Ou seja, sim? É como ela pode ser feita e como ela nos é feita a nós. Portanto, onde nós dizemos exatamente como é que isso se faz. Baseiam-se em que estudos? Isto já é dos conhecimentos originais. Isto já vem dos Illuminati, exatamente. Não, Noam Chomsky fez um estudo sobre as técnicas de manipulação. O nosso estudo, a nossa adaptação ao século XXI até parte mais de um outro filósofo anterior ao Chomsky, que é o Robert Anton Wilson, que falava muito sobre explicou muito bem como é que a manipulação exatamente, as pessoas. E inclusive dando os passos certos através, por exemplo, do terrorismo, como é que os terroristas fazem isso, como é que houve casos até na história de pessoas que foram lavadas cerebralmente pelos próprios captores, portanto, e como é que isso se processa, e isso Então, dê-nos um exemplo. Seria interessante até para os nossos espectadores termos um exemplo de como é que isso se processa. Por exemplo, um dos passos dessa manipulação mental é nós retirarmos o chão à pessoa, ou seja, a pessoa ficar sem poder algum sobre a sua própria vida. Não sei se isto ressoa alguma coisa com o que está a acontecer agora, mas retirar... Está a acontecer agora? Exatamente, e depois da pessoa ficar sem chão, começar a fazê-la acreditar em coisas absurdas. Por exemplo, os terroristas faziam muito isso quando a pessoa ficava lá captiva dentro de uma jaula e não tinha que comer, e depois de repente aparecia lá um terrorista que lhe dava algo a comer, e começava ali a haver uma ligação. E já a criar uma ligação para que pudesse haver uma abertura do corpo capturado.
E depois era muito simples introduzir, naquele caso até eram versículos mais radicais que eles necessitavam que a pessoa acreditasse, em troca de comida ou de favores. Não é? E depois, de repente, a pessoa, quando saía, já aquilo estava inculcado, porque foi feito quase numa perspectiva de ação-reação. Certo? A mesma coisa, por exemplo, quando as pessoas são raptadas e colocadas na bagageira do carro, quando a bagageira volta a abrir, aquele momento é um novo renascimento. A pessoa vê a luz novamente. A primeira pessoa que ela vir naquele momento... O Salvador. Pode ser. Ou pode ficar lá como... E isso pode ser registado. Portanto, são passos ou como um criminoso que ainda continua a molestá-la. Exatamente. Portanto, muito daquilo de síndrome de Estocolmo parte exatamente destes passos da manipulação que é importante de entender para termos para defendermos deles. Não é? Neste momento já sou fã dos Illuminati. Relativamente a esta parte da manipulação, acho fantástico. É fantástico e tem os seus perigos também. Não é? Claro, tem os seus perigos também, porque aqueles que aprendem essas técnicas também mais tarde saírem as podem usar. Podem usá-las. Podem. Se tiverem situações de poder. E há pessoas com mais mestria até, portanto, às vezes há pessoas que até aquilo sai naturalmente. Claro. Não precisam de estudar. Já são por si próprios manipuladoras. A missão do Adam, o fundador, era a abolição de todos os governos monárquicos e religiões de Estado na Europa e as suas colónias. Hoje em dia, qual é o espírito e o objetivo dos Illuminati em relação aos governos da Europa e as respectivas religiões? O Adam Weishaupt não queria abolir os governos por si, nem era contra o Estado. Não? Ele era contra a prepotência do Estado. E ele vivia numa altura e num Estado alemão que era muito prepotente. Muito. Estamos a falar que era uma ditadura autêntica. E foram perseguidos, os Illuminati foram perseguidos e foram presos, montes deles foram presos e foram proibidos. Foram simplesmente proibidos e erradicados de toda a história, mas hoje em dia o inimigo já não será esse, não é? O inimigo hoje em dia é mesmo o dogma. As pessoas acreditarem cegamente num dogma que lhes é imposto e isso é... Como este quase aquilo que está a acontecer agora. Estes dogmas. É um exemplo. Que vocês, Illuminati, imediatamente identificam, não é? Cumpre demasiadas técnicas para podermos pensar que será uma questão apenas de saúde. Sim. Portanto, vocês, como Illuminati, acham que a situação que nós vivemos atualmente tem muitos indícios de manipulação. Ora, ou não? Isto é como é que nós não podemos... Não é uma pergunta. Tendo em conta o objetivo último que a Ordem tem, que é o de prever o futuro, ela prevê sobretudo a partir de certos movimentos cíclicos, certo? Certos movimentos que se passam em ciclos de 40 anos, ciclos de 80 anos, ciclos de 400 anos, ou de 250 anos, e depois um de 400 anos, e depois ciclos de 700 anos. E depois até ciclos maiores, que por acaso até ligam com os ciclos dos maias, é curioso. Sim. Mas estes ciclos... Está tudo interligado. Exatamente. E estes ciclos batem agora como uma série deles a cair no fosso mais fundo. Portanto, nós já desde 2003, 2004 que andávamos a perceber o que é que vai acontecer. Que algo estaria a caminho. Exatamente, que tinha que estar a caminho. Nós marcávamos o início destas tribulações, marcámos-lo para 2008, curiosamente em 2008 aparece a crise financeira. E marcamos o fim. Vocês, Illuminati, já previam que algo iria acontecer. E escrevemos, isso está escrito, é público. Aliás, está em vários sites, é bastante público, inclusivamente que poderiam colapsar. Lembro-me que 8 meses antes da Lehman Brothers falir, nós já estávamos a dizer que vai falir uma grande mundial, porque é a altura disso acontecer. Todos os sinais, era a altura disso acontecer. 2020 é um ano que marca quase o meio da crise. As pessoas podem às vezes pensar que é o pico. Mas não é? Não é. Vai ser mais para a frente? Mas com as pessoas mais habituadas.
Portanto, vai ser, agora é o choque. Agora é o choque. É o equivalente no ciclo anterior ao 1939, em que é a guerra. Eu ainda não vivi nessa altura. Pois, mas é a Segunda Guerra Mundial, quando começa, uma guerra. quando há a invasão pela Alemanha dos outros à volta. Não há comida, não há nada, não há bens. Começam as senhas do racionamento. Agora o pico não é em 39, o pico acontece em 44. Vamos ver o que é que acontecerá Daqui a agora. 10 anos, é isso. Espero que não, espero que menos, sim, espero que menos. Nós apontamos o fim deste período, que são 20 anos, estamos a ver com mais uma geração, apontamos o fim para 2028, 2027, por aí. Agora até lá... Muito interessante. A Associação dos Illuminati era uma rede bem elaborada de espiões e contra-espiões. Cada célula isolada de iniciados relatava a um superior a quem não conhecia. Era uma estrutura partidária que foi efetivamente adotada por alguns grupos posteriormente. O que sabe sobre isto? Está muito bem informado. É verdade. Não, é assim, eu tenho que estudar, não é? É verdade. Eu tenho que estudar aquilo que vou falar sobre. Neste caso, que eu vou perguntar. Fala-se tanto dos Illuminati que acertar nas coisas certas não é fácil, portanto foi bem estudado. Foi bem estudado. Sim, isso era uma forma que eles tinham na altura de poder saber com quem estavam a lidar. Não é? Havia realmente uma espécie de um relatório que era entregue da pessoa, do candidato, falava sobre a pessoa que o colocou na ordem e assim sucessivamente. Isso depois gerou tanta complicação a nível burocrático, que inclusivamente a segunda figura dos Illuminati, o Barão von Koenig, acabou por deixar de conseguir fazer aquilo porque ele passava a vida toda no correio. A escrever e a ler relatórios, se calhar, não é? E gastava dinheiro em selos, que era uma coisa impressionante. Portanto, era mesmo. E aquilo acabou por... Era uma fortuna em selos. Era uma fortuna, literalmente. Uau. Era demasiado e acabou por colapsar esse próprio sistema ainda na altura. Não era prático. Não era prático. Não havia computadores, não era prático. Não havia os e-mails, não havia o WhatsApp. Não, aquilo era preciso eles estarem muito... E depois era necessário que a pessoa que estivesse à frente disso fosse de confiança plena, portanto não era fácil e calhava tudo sobre a mesma pessoa. Acabou por dar muito trabalho. Portanto, esse sistema hoje em dia já não se aplica. Não, nem tem lógica nenhuma. E em 1780, a maçonaria fez uma aliança com os Illuminati por influência do barão Adolf Koenig, o diplomata, o tal que falámos, ocultista e maçom. O que sabe sobre esta aliança e que se espalhou até pelas lojas maçónicas de toda a Europa? Aí é que existem algumas incongruências, divergências, porque a ideia não era essa. As lojas maçónicas serviriam apenas para cumprir calendário, na prática, no caminho dos Illuminati. Os 3 graus maçónicos, o aprendiz, companheiro e mestre, se na maçonaria levam 3 anos, em princípio, 3 anos a fazer, nos Illuminati levavam um fim de semana. Ou seja, também era a importância que eles davam a esses graus. Era uma questão objetiva de colocar depois as pessoas nas lojas maçónicas, só que a maçonaria também abriu os olhos e percebeu e ripostou e acabou por bloquear. Portanto, isso nunca aconteceu, exatamente. E o barão depois criou outros graus também. Criou, ele sim. Ocultista e achava que deveria criar outros graus dentro do Sim, e criou os rituais que ainda hoje praticamos, e os rituais que depois praticaram, depois da entrada dele na ordem, em 1792, acabou por criar os graus finais, e esses sim são graus muito interessantes, porque têm muita ligação à vida, não é? À forma como nós lidamos, não só à parte terrena, mas à parte mais espiritual. Portanto, ele faz uma ligação e essa parte é interessante. Não é tão a fundo como algumas ordens, Rosa Cruz, se calhar. Nada disso, embora ele tivesse muita sabedoria Rosa Cruz, mas não chegava a esse ponto, porque não era esse o objetivo. O objetivo era outro. O objetivo desta ordem era realmente outro e não era tanto o ocultismo, nem a magia. Era agir, era saber estar, era, na prática, fazer com que aqueles estudantes das universidades fossem pessoas influentes na sociedade. Exatamente. Mas positivamente.
positivamente, sempre Positivamente, positivamente. sempre Pela moral, naquele caso, pela moral e pelo antidogma e, sobretudo, pelo pensamento livre. A primeira coisa que um estudante fazia quando entrava na ordem, ainda antes de entrar, era a primeira pergunta que lhe faziam, que ele tinha que escrever por escrito, era que livros raros e secretos tem ou já leu. Portanto, era exatamente sobre aquilo que na altura não podia ser dito. Livros que as pessoas foram influenciadas por esses livros, mas livros que eram proibidos. E esses livros eram a base do conhecimento. Eu acho que já fui iluminado em outra vida. Porque eu sempre, pronto, eu não me considero rebelde nem revoltado, mas sempre fui um bocado rebelde neste sentido dos dogmas, de poder ter um espírito livre, um pensamento livre e procurar a sabedoria, sem dogmas. Sei que eu depois passei de um católico, de um menino católico que era um menino e ia para a igreja aos 6 anos rezar, passei de um menino católico beato para um espírito livre e à procura da sabedoria. Pois, é esse o caminho, é esse o espírito. Portanto, já sou iluminado. Cito um texto também agora sobre os iniciados. Ao iluminado minerval eram dadas tarefas específicas a cumprir, a fim de prepará-los para tomar medidas no mundo real. A maior parte do trabalho consistia no estudo da humanidade e da perfeição de métodos para dirigi-la. A cada iluminado minerval era confiado um pequeno grupo de minervals que eram examinados, analisados e conduzidos para direções específicas. Membros da ordem de menor grau, portanto, tornavam-se objetos de teste, mas as técnicas que poderiam então ser aplicadas às massas em geral. São também estes os vossos procedimentos na vossa organização para influenciar as massas? Esse texto... Isto eu sei que é uma pergunta... tem muitas coisas... é importante perceber. Mas essas afirmações carecem ainda de uma pequena explicação. Isso é tudo real, ou seja, era esse o objetivo, mas na prática, os Illuminati, o bicho-papão dos Illuminati, que ouvindo essas frases parece uma coisa altamente pujante, de controle, mas na prática o que eles se dedicavam a fazer era coisas tão simples como um minerval mais elevado estava com problemas na universidade, queria fazer um trabalho sobre qualquer coisa, e eles punham outros minervais a irem às universidades estudar sobre aquele assunto, enviavam-lhes para o ajudar, enviavam-lhe os textos e ele apresentava os textos como dele. Era uma cábulas, basicamente. Fantástico. Basicamente era isto. Bem, isto é impressionante porque, lá está, nós temos uma ideia um bocado diferente daquela dos Illuminati, que é o bicho-papão, não é? Pois. Os Illuminati controlam isto, controlam aquilo, é os Illuminati para aqui, os Illuminati para aquilo, eles dominam o mundo. Mas, na verdade, visto agora, analisando os princípios deles, que eram extremamente positivos, e na busca da sabedoria, portanto, certamente muitos génios e grandes sábios e grandes crânios passaram pelos Illuminati. Não nos devemos esquecer que se nós vemos toda a comunicação social, todo o mundo a caminhar na mesma direção, a condenar qualquer coisa, devemos sempre pensar porque raio é que estão a condenar, não é? Convém perguntar-nos se há ali alguma coisa extra que nós não estamos a ver. E neste caso, os Illuminati têm má fama, sem dúvida, mas a má fama dos Illuminati vem de duas fontes, muito específicas. Isto é muito importante nós esclarecermos. Vem sempre das mesmas duas fontes. Em primeiro lugar era o abade de Barruel, que era um abade do século XIX que odiava os Illuminati, e já os Illuminati não existiam, atenção, já eles tinham sido extintos, mas ele escreveu um livro que era para desmascarar os ritos Illuminati. Na altura que ele o escreveu, ele teve acesso realmente aos rituais, porque pelo menos o que ele escreve era impossível escrevê-lo sem saber o que é que estava a falar. Teve acesso, não é? Teve acesso, mas era um abade que falava em nome da Igreja Católica e que dizia que tudo o que os Illuminati faziam era para destruir a Igreja Católica. E esse livro acaba por ser a base de quase toda a teoria da conspiração em relação aos Illuminati. Depois, no século XX, já aparece um outro livro, que é o Roosevelt Communist Manifesto, onde eles também falam dos Illuminati como se fossem, que estivessem por trás dos comunistas e coisas assim.
Aí já é muita fantasia, porque já não existiam. Os Illuminati já não existiam. Nunca tinha ouvido. Isso aparece no princípio do século XX e depois é das que mais se ingram nos Estados Unidos, porque conseguem, aparece no auge do Red Scare, portanto no auge do medo do comunismo nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, e quando esse livro aparece, os Illuminati aparecem como o culpado de tudo aquilo. Livro esse que se vai basear no livro de Barruel. O Abade de Barruel. Exato, o Abade de Barruel. E pronto. E tal como a Inquisição tentou destruir tudo o que era sabedoria, não é? Precisamente, portanto, nós quando vemos essas oposições aos Illuminati, quando vemos que os Illuminati são isto e são aquilo, quase tudo nós ligamos, ok, isto já o Barruel dizia, ou seja, é sempre a mesma coisa, vem sempre basear naquele livro, que depois foi disseminado, quando os rituais Illuminati já não eram conhecidos. Porque quando os Illuminati acabaram, em 1788, os ritos foram disseminados pela rua, inclusivamente houve uma espécie de condenação ao degredo em que as autoridades alemãs expuseram os rituais dos Illuminati na rua, eram espalhados mesmo, as pessoas apanhavam aquilo e liam e aquilo não estava lá nada de jeito, pelo menos para eles, não achavam que aquilo não iam ler, não percebiam minimamente. E essa condenação ao degredo aparece exatamente para colmatar a ideia de que os Illuminati estavam a crescer, coisa que não era verdade, porque já tinham acabado. Não é? Quase como os templários, que foram perseguidos, foram extinguidos supostamente, mas depois continuaram. E hoje em dia há muitos templários, né? Muitas ordens templárias a tentar recuperar uma identidade e uma filosofia que, altamente pertinente. E os Illuminati também. Os Illuminati também. Exatamente. O vosso caminho. É. A maçonaria está espalhada por Portugal, influenciou a nossa história e continua a influenciar a política e a sociedade. E com os Illuminati é semelhante também? Não. Não. Isto é importante nós sabermos, porque toda a gente pensa, os Illuminati, até os meus amigos, quando eu disse que ia entrevistar um representante da União Illuminati, disse-me logo, vê lá no que é que te metes. Não, assim, a partir de 1788 acabam todas as referências aos Illuminati e percebe-se que a coisa não cresce simplesmente seguindo a vida do Adam Weishaupt, que acaba por morrer não morre pobre, mas também não é rico, acaba por ser ajudado por alguém com mais dinheiro, que lhe dá algum dinheiro para ele sobreviver, porque ele não acaba rico, ele acaba quase pobre. Só não acaba pobre porque alguém o ajudou. O próprio Barão von Knig acaba por renunciar antes e diz que já não quer ter mais nada a ver com ordens, porque aquilo correu mal e foram perseguidos. Portanto, os Illuminati, a partir de 1788, desaparecem de cena. O seu espírito continua na maçonaria em França, através de várias lojas maçónicas, mas é apenas o espírito, é apenas pessoas que estavam ligadas e que introduziram. Exatamente. E nos Estados Unidos, aí sim, cria-se a primeira versão moderna dos Illuminati através de Thomas Jefferson, e Thomas Jefferson consegue levar uma linha Illuminati, que hoje é aquela que os Hollywood fala, mas que nada tem a ver com a linha do Adam Weishaupt. Eles trocaram algumas cartas, mas não juntaram os trapinhos. Estavam separados. Aliás, a impressão que o Jefferson tinha do Weishaupt não era a melhor, porque o Jefferson era mais americano, mais ligado à matéria. Sim, e o Weishaupt era muito estrito, muito cheio de Salam Aleikum, gostava muito da sua ordem, nada podia sair do esquema, então eles acabaram por não se dar, mas nos Estados Unidos os Illuminati floresceram, ganharam força, mas já nada a ver com a ordem original dos Illuminati. Nem com o espírito? Nem sequer com os rituais.
Os rituais nem têm nada a ver. Hoje em dia não se sabe quais são os rituais dos Illuminati na América. Sabe-se que quando iniciaram já não tinham nada a ver, eram rituais diferentes. Até cá em Portugal os Illuminati apareceram, portanto, nessa altura. E através de chamados carbonários iluminados, que também apareceram no norte do país, mas que os rituais já não eram os mesmos. Nós na União praticamos os rituais originais, adaptados ao século XXI e aos telemóveis e à música e a essas coisas. Na altura os rituais Illuminati foram simplesmente desapareceram. Voltaram a aparecer, curiosamente, em 1989, quando se percebeu que os russos, quando tinham entrado em Berlim na Segunda Guerra Mundial, encontraram os rituais originais dos Illuminati na Biblioteca Nacional Alemã, levaram-no para Moscovo e depois só foi devolvido aos alemães em 1994. Portanto, só em 94 é que nós soubemos exatamente o que é que estava nos rituais. Exatamente. E eu até lhe ia perguntar antes, há marcas dos Illuminatis em Portugal e da sua influência? Houve alguma influência dos Illuminati aqui em Portugal? Sobretudo a partir do Iluminismo, mas aí até podia dizer que foi quase ao contrário. Os Illuminati quase que surgiram por causa de Portugal e não o contrário. Os Illuminati aparecem porque queriam trazer uma era de iluminismo ao mundo, ou seja, de luz, afastar das trevas da religião organizada, das ditaduras. E então o momento mais marcante do iluminismo até acontece 20 anos antes, com o terremoto de Lisboa. Com o terremoto de Lisboa é que faz despontar por toda a Europa, inicia. Porque até aí as pessoas acreditavam que tudo o que se lhe passasse mal na vida era porque não estavam a viver de acordo com Deus, não é? Mas depois aparece um terremoto. As divinas. Exato. E depois aparece um terremoto no terceiro dia mais sagrado da história, dos católicos, que é o dia de Todos os Santos. Há uma hora em que estava toda a gente na igreja, numa das cidades mais católicas da Europa. Portanto, se era para castigar, não era aqui de certeza que queriam castigar. E foi aí que começaram. Voltaire então começa a escrever um livro sobre o terremoto e é esse livro que depois espalha as ideias iluministas e que faz com que cada vez na Alemanha apanhe estes ecos e queira colocar em prática as ideias iluministas. Portanto, nós quase que, a União Iluminática em Portugal é quase que um regresso às origens, ainda antes dos Illuminati na Alemanha. Muito interessante. E qual é a grande diferença entre a maçonaria e os Illuminati, para si? Qual é a maior diferença? A maior diferença é que a maçonaria tem um caminho astral, certo? Embora haja maçonarias que não têm nada a ver com espiritismo, com espiritualidade, com a espiritualidade. Há muitas maçonarias que não têm nada a ver com isso, outras têm. A maçonaria egípcia tem muito mais a ver com a parte mais espiritual e sempre com base na conversação com espíritos, exatamente, espíritos acima e que nos podem ajudar que depois de morrermos, estejam lá e que nós vivamos uma vida digna para depois sejamos resgatados para esta centelha divina depois da morte. Os Illuminati não, os Illuminati sempre foram muito terrenos, sempre foi uma questão de vamos viver a vida da melhor maneira, vamos tomar decisões e vamos crescer. Sabendo nós que a terceira dimensão é tão importante como as outras dimensões, não podemos virar as costas à terceira dimensão, porque senão estamos cá por alguma razão. Claro, isto é uma dimensão de treino. Perfeitamente. Se fazemos o treino, como é que vamos elevar-nos também? Exatamente, portanto temos de fazê-lo aqui com carne e osso, portanto é isto que tem que ser trabalhado. Portanto, esse é um dos objetivos da existência da União Illuminati em Lisboa, ou qual é o objetivo principal da existência de uma União Illuminati em Lisboa? Em Portugal, neste momento, é fruto do tempo que estamos a viver, é mesmo ir contra o dogma que se está a instalar, que é perigoso. E nós sabemos que os ciclos que estão a cair agora neste momento são os ciclos mais perigosos em termos de ditaduras, em termos de distopias e em termos de controle. Portanto, este é o momento mais grave que a humanidade atravessa dos últimos, diria que 700 a 800 anos, sim.
diria que sim. Só tem paralelo, será pior do que a Segunda Guerra Mundial, é quase como uma espécie de Segunda Guerra Mundial acoplada à peste negra, portanto, há 700 anos atrás. Portanto, é um momento muito grave. Portanto, é capaz de repetir essa frase novamente, porque é muito forte. Os ciclos que que vão bater agora, que estão a bater neste momento, estão ligados ao ciclo de 80 anos, que é o ciclo da Segunda Guerra Mundial, e bate também, aliás, até são 3 os ciclos que batem. Bate o ciclo da Segunda Guerra Mundial, bate o ciclo dos 250 anos, que é precisamente quando foi criada a maçonaria nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos foram criados, quando os Illuminati foram criados, o terremoto de Lisboa, ou seja, tudo aconteceu naquele momento em que as forças saturninas e de Plutão se juntaram há 250 anos atrás, e há 700 anos quando a peste negra apareceu. Portanto, o ciclo é o mesmo. O que nos leva a crer que temos mesmo que tomar cuidado com o que se faz e com o que nós fazemos. Com o que nós fazemos, portanto, indo agora à atualidade, qual é a vossa opinião sobre o que está a acontecer com a Covid-19 relativamente à economia e a estas mudanças na sociedade? Nós já falámos assim muito por alto, mas agora de forma mais incisiva, qual é a vossa opinião sobre o que está a acontecer? Perguntou-me em relação à economia, não foi em relação à saúde, e ainda bem porque não é assim, porque em relação à saúde, para mim, isto, como já disse várias vezes, é uma farsa. Portanto, há algo que está por trás, daí eu falar na economia, não é? Relativamente à economia e estas mudanças que se têm verificado e vão verificar na sociedade. Eu não sei se há algo que está por trás ou se está à frente. Não é uma discussão que nós temos porque não é relevante. Nós sabíamos que este é o momento certo para acontecer alguma coisa. Ainda há pouco falávamos que isto foi bem feito, isto foi muito bem feito, e foi muito bem feito. Porquê? Porque nós não estávamos sequer à espera que fosse através de como está a ser feito. Podia ter sido uma pandemia, podia ter sido uma guerra, podia ter sido um novo 11 de setembro, podia ter sido um ataque, o que é que seja, mas esta pandemia há 20 anos atrás não tinha estes efeitos, mas agora tem. E agora tem porquê? Porque as pessoas há 20 anos atrás tinham menos 20 anos, não é? E não estavam ligadas globalmente como estão agora? Sim, e porque... De forma tão óbvia? Sem dúvida, e porque quem mexe os cordelinhos hoje em dia são os chamados baby boomers esses que nasceram já depois da última crise, ou seja, não fazem ideia de como é que foi a Segunda Guerra Mundial. São os primeiros que nascem sem qualquer referência acerca do que pode acontecer quando as coisas correm mal. Portanto, esticam a corda. Esticam até ela partir, porque não têm referências para saber o momento em que a corda parte. E nós estamos a viver isso? Estamos claramente a viver isso, ainda por cima com uma agravante, é que os baby boomers hoje em dia são a geração maior. Portanto, e por isso é que a sociedade está cheia de medo. E o medo porquê? Porque os baby boomers, além de serem os maiores, são os mais velhos. E quando se chega a velho temos medo, é normal, não é? O medo aparece e as pessoas começam a ficar inseguras. Estão mais fragilizadas. Exatamente, portanto é quase a tempestade perfeita, porque sabemos que a juventude hoje é pequena, portanto nós em Portugal então vivemos, Portugal, Itália, Espanha, sim, curiosamente, muito envelhecida e que vive cheia de medo, porque já está na altura da vida em que tem mesmo que ter medo, porque já não pode andar em brincadeiras. E então acontece, esta pandemia há 20 anos atrás apanhava estes baby boomers na flor da vida, nunca havia problema. Aliás, viu-se o que aconteceu com a gripe A. A gripe A foi uma pandemia também complicada e também matava pessoas, mas não parou o mundo, não é? O mundo continuou. Hoje em dia para o mundo porque as pessoas que estão no poder já têm outra idade e essa idade obriga-as a parar e sobretudo a fazer algo que não é, do meu ponto de vista, não é condigno, que é fazer aquilo que fazia no Antigo Egito, que era quando o faraó morriam, então, levavam com eles os arquitetos, exatamente, e agora parece que esta geração está com medo, e não deixa nada continuar, ou seja, seca tudo com medo que a sociedade avance. E isso nota-se que a sociedade hoje em dia
pela primeira vez percebe que isto não é uma questão de dinheiro também, porque se fosse uma questão de dinheiro, o SED não tinha parado da maneira que parou, e parou. Portanto, é algo maior. Portanto, vocês acham que há algo por trás que planeou tudo isto para isto estar a acontecer como está? Planear é uma questão, é algo muito forte. Nós achamos que há um ciclo... Portanto, além dos ciclos naturais, vocês acham também, isto não é uma afirmação, é uma pergunta. Claro. Além dos ciclos naturais que vocês já estudam e sabiam que algo iria acontecer, vocês acham que também há forças a trabalhar nisto? Para que isto se desenvolvesse como está a desenvolver? Há forças a trabalhar exatamente com a mesma base de pensamento e de filosofia. Isso é público. A teoria cíclica que nós estudamos nos Illuminati é público, que é a mesma teoria seguida pelo Steve Bannon, por exemplo, que foi assessor do Trump e que agora está à frente dos partidos populistas, ou que também foi usada pelo próprio Al Gore quando começou aquela ideia do aquecimento global e apareceu a ideia do aquecimento global e das alterações climáticas. É público que eles seguem a mesma teoria. E é público porquê? Porque leem os mesmos livros, vão buscar a informação exatamente ao mesmo lado, portanto, dá para perceber o que é que está por trás. Agora, se tudo o resto foi planeado, nós não estamos lá em cima para ver, mas não me admiraria que alguém me dissesse que sim, mas também não me admiraria que alguém dissesse que não e que isto fosse apenas a tempestade perfeita no momento perfeito. Uma pergunta que eu não estava a pensar fazer, mas já agora, o que é que pensa do Bill Gates e companhia? É difícil, é uma pergunta muito difícil. Digamos que nós acreditamos que existe uma pequena guerra entre as tecnologias, as inteligências artificiais do Bill Gates e do Elon Musk. Uma pequena guerra entre estes dois titãs? Sim. Eu estou do lado do Elon Musk. É que são inteligências artificiais totalmente diferentes. Uma mais ligada ao controlo, outra mais ligada ao livre-arbítrio. Então deixava às pessoas a ideia de investigarem qual é qual. Eu pelo menos sinto mais do lado do Elon Musk, mas pronto, posso estar errado. Pois, eu não posso aí tomar partido. Gosto muito do trabalho que ele faz e da Tesla. Quando se fala da parte do cérebro e de introduzir, digamos, a nanotecnologia no nosso cérebro para nos conectar com a inteligência artificial, há prós e contras. Não é aqui que nós iríamos discutir. Precisamente. Seria com a doutora Svetlana, que eu já entrevistei, que é perita em nanotecnologia. Ela poderia dizer-nos se isso é bom ou não. Exatamente. Nós temos como o próximo ciclo, ou seja, se estes ciclos todos estão a culminar agora, vão começar novos, não é? E os próximos serão ciclos ligados àquilo que nós chamamos de SMILE. O SMILE é Space Migration, Intelligence and Life Extension. Portanto, migração espacial, inteligência, aumento da inteligência e aumento da esperança média de vida. Portanto, uma expansão da consciência ou ligada à inteligência artificial? Ou misturadas. Misturadas. Expansão da consciência e também ligação à inteligência artificial. É que há uma diferença. Juntos, é isso? Juntos, simbioticamente. Sim. E não uma sociedade gerida por inteligência artificial, que é do lado do Bill Gates, onde está a ideia. É do lado do Bill Gates. Sim. Portanto. Que é o lado que eu não gosto. Existe já está claro no canal que eu não gosto. Mas, falando ainda da situação atual, como é que desejam contribuir para mudar este sistema que neste momento não respeita os direitos humanos, nem contribui para o bem maior? Isto é a minha opinião. Qual é a vossa ambição e projetos para o futuro? A nossa ambição, em primeiro lugar, é levar a mensagem ao maior número de pessoas possível. Fazer com que as pessoas percebam que existe a possibilidade de pensar diferente. Existe a possibilidade de pensar, independentemente da forma como se pensa. Nós não temos dogmas, portanto, por acaso temos 2 dogmas específicos, mas dão um livre-arbítrio. Saber quais são? Sim, pode. É que o universo... Nós agora estamos aqui numa de saber os segredos dos Illuminati. Sim, estes 2 dogmas são muito interessantes, lá está, varíamos aqui anos a falar sobre eles, mas é que a realidade é fratal e holográfica, portanto era neste sentido em que o todo tem a informação, o ínfimo tem a informação do todo, e que é fratal, que se nós afastarmos a câmara o mais possível, começamos a ver que no meio do caos, afinal há um padrão.
há um padrão específico. Esses são os nossos únicos dogmas. A partir daí tudo é possível e o Adam Weishaupt... Diz dogmas e crenças, é isso? Ou é... Esses não são negociáveis, são mesmo dogmas. Acreditam mesmo nisso? Sim, é daquelas coisas que antes de qualquer pessoa entrar nos Illuminati é confrontado com isto. Se achar que não é a cena dele, claro, perfeitamente. Eu acho que concordo também, concordo com este dogma. Já tive experiências que mostraram isso. Pois, até a nível de validação científica também está a acontecer. Pronto, esses são os nossos dois únicos dogmas. A partir daí, tudo se pode negociar e tudo se pode falar. Até o próprio Adam Weishaupt dizia que a Ordem Illuminati era um local onde se pudesse resgatar da lama as ideias que lá tinham ido parar. Portanto, aquelas ideias que eram descartadas pela cúpula, pelas elites, e a Ordem Illuminati recuperava da lama, e onde, também está também é falado pelo Adam Weishaupt, onde o leigo se pode tornar professor. Portanto, fantástico, fantástico. Eu fiquei fã, confesso que fiquei fã daqui dos Illuminati, porque as explicações que tivemos hoje foram muito claras, para mim, e penso que também para vocês, para a maior parte de vocês, porque a ideia que nós tínhamos dos Illuminati, que muitas vezes era muito errada, ficou aqui bem mais esclarecida com a ajuda do Dr. João Martins. Espero que sim. Muito obrigado, João, pela sua participação. Eu que agradeço. Por nos revelar alguns dos mistérios e os valores e dogmas dos Illuminati, que tanto nos ajudam a compreender realmente como é que vocês se situam no mundo, como é que pensam e quais são os vossos objetivos. E é uma honra também estar aqui, porque este canal é daqueles canais que cumpre todos essas ideias de dar voz a quem não tem voz e de mostrar que existe algo para lá do comum. Muito obrigado. Então somos um canal de Illuminati neste momento. Obrigado. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam também de partilhar as nossas entrevistas, de se associar a nós no Facebook e no Instagram, em canal Conversas da Alma e Conversas da Alma. E desejo-vos também uma excelente semana, muito iluminada, à procura da sabedoria e evitando a manipulação da mente, do coração e também das vossas vidas. Obrigado a todos e uma excelente semana.